Olá, bem-vindos a mais um Café para Despertar e hoje um café para despertar para lá de especial. Nós estamos aqui com Rosa Berhoff, mentora, palestrante, empresária, escritora. Em breve, mais um livro de autoria da Rosa no mercado, vamos falar muito sobre ele aqui. Principalmente, dentro de um contexto em que ela traz um processo de libertação para as mulheres, um trabalho todo voltado para as mulheres. Tenho certeza que você, mulher que está assistindo esse episódio, vai se deliciar com a sabedoria, com a inteligência, com a desenvoltura e principalmente com os conceitos que a Rosa vai trazer para a gente nesse podcast. Rosa, bem-vinda, obrigado por ter aceitado o convite. Ah, Bom que casou a obrigada. data, o horário, É, tudo certinho. muito Você está bom. aqui e nós vamos ter esse momento de troca. E uma Tá. delícia conversar com você, aprender com tantos anos aí de mercado e de É, sabedoria compartilhada. muito Muito obrigado. obrigada. Obrigada a você e esta oportunidade maravilhosa de poder falar não só de mulheres, né? Porque o livro que estou lançando agora é um livro sobre mulheres, uma pesquisa de 2 anos e meio, que envolveu vários colaboradores, voluntários, né? Aí tem psicoanalistas, pesquisadores, antropólogos, assistentes sociais, todo um grupo de voluntários que ajudou numa pesquisa para poder entender uma pergunta, a pergunta-chave da pesquisa: o que é ser mulher hoje no Brasil? E para isso fui buscar, eh, mulheres de muitas idades, entre 18 a 106 anos. Ou seja, tive a ousadia de juntar mulheres de um século, Várias de gerações. várias gerações, para conversarem sobre isso. Mas isso não é assim alguma coisa só que nasce porque eu tinha uma inquietação e até um desconforto de escutar mulheres, né, muito mais novas do que eu posso representar com meus 85 anos, aquela mulher antiga, submissa, de obediência para o marido, né? E não fui nada disso, ao contrário, fui uma mulher que sempre atuou no mundo masculino. Não digo que eu fui eh, atingida por toda essa perseguição masculina em cima das mulheres, não. Não sei, me perguntam sempre como que você transitou tão bem em todas essas, em todos esses anos nesse mundo masculino, porque eu trabalho na formação de lideranças. E lideranças de alto nível nas empresas. Sou C-level das empresas, faço processos de sucessão, desenvolvimento, assessments, processo de autoconhecimento, cultura. Então, isso é esse meu métier. E sempre tive majoritariamente homens e também muitas mulheres líderes. E estava super incomodada com essas narrativas de hoje, embora hoje eu reconheça que em nenhum momento da história que eu vivi até aqui, nós estamos em um momento de uma pulsão intensa do desejo da mulher se libertar, do desejo da mulher protagonizar verdadeiramente como pessoa. Agora, Tá? quando você fala esse libertar, é Uhum. uma inquietação minha, Hum. é um pensamento meu que eu venho carregando há alguns anos e que, ao ler um pouco parte do seu livro, acabou se conectando com esse pensamento. Porque, eu vejo a estrutura patriarcal, ela vem em declínio já há alguns anos, mas ela é predominante, a estrutura patriarcal acabou formando a sociedade no Brasil por muitos anos, e os homens, sempre à frente dos negócios, das empresas, à frente das famílias, as mulheres geralmente sempre relegadas a segundo plano. Recentemente, alguns, meses atrás, até um CEO de uma grande empresa, fez uma menção pejorativa contra as mulheres, falando que Deus me livre, mulher CEO, Uhum. né, trazendo essa carga também misógina, preconceituosa em Hum. relação à mulher. Mas, ao mesmo tempo, a Editora Lisboa, a qual eu sou CEO, nós temos mais de 3.000 escritores ativos na editora, trabalhando em livros de autoria e coautoria,
e mais de 3.000 mulheres. Temos ali pouco mais de 200 homens. Então, quando eu olho para esses números, para esse universo, eu vejo que as mulheres elas estão inquietas, elas estão Uhum, querendo falar, elas estão querendo colocar a voz para fora, uhum. mas muitas das vezes elas ainda se prendem em prisões mentais e não conseguem fazer tudo aquilo que elas querem fazer. Um momento você acha que é adequado, é esse? E o que está faltando para que essas mulheres possam se libertar de verdade? É. Uma das questões mais importantes da pesquisa do livro foi encontrar quais eram as mensagens transversais que não tinham mudado em um século, porque entrevistamos mulheres de 106 anos a 18 anos e colocamos elas em conversas, em diálogos, para entender uma mulher de 18 a entender uma mulher de 107, líder quilombola lá em Natal. Como é que ela assumia a sua maternidade, como que ela assumia a direção de hoje de um quilombo com 800 pessoas, onde ela é a líder. É, então eu penso sim, temos um pulsar muito forte desse desejo de ser, completa, né, a mulher tem hoje isso. Mas tem algumas crenças e algumas principalmente algumas palavras, e eu dou muita força, a uso da palavra, né. Em toda a pesquisa, por exemplo, a gente não escuta o verbo pensar na mulher. Ela dizer assim: "Eu penso tal coisa", tá. Ela sempre diz: "Eu acho". Aí pode-se dizer assim: "Não, mas isso é comum, é corriqueiro, todo mundo acha". Não, mas ela acha as coisas. Mas que coisa que você está achando? Especifica, traz, descreve o que você pensa a respeito disso, né. Então há alguma grande potência na palavra, né. Os verbos que ela usa, ela pratica esses verbos. O verbo calar, ela precisa calar, ela precisa suportar. Ela não fala de se submeter, não diz: "Me submeto", mas ela diz: "Eu sirvo". E em esse servir ela só conjuga no na primeira pessoa do singular. Eu sirvo, eu sirvo a família, todas as decisões que eu tomei foram por causa dos meus filhos, da minha família, do meu pai e da minha mãe. E ela leva a figura da família como alguma coisa central e muito importante na vida dela, o que é grande valor, mas ela se coloca a serviço disso, mas não pede contrapartida. Ela não diz assim: "Todos nós servimos para a sociedade". Ela fala muito da sua condição de mulher, "Eu sou mulher, estou no mundo masculino". Eu falo para elas muitas vezes: "Você é mulher, está no mundo masculino, esquece que você é mulher e se coloque como uma pessoa, como um profissional". Porque de entrada, quando ela diz assim: "Eu trabalho num grupo só de homens", é verdade que existe tudo isso que a gente sabe, discriminação, preconceitos, mas ela própria já entra derrotada nesse contexto, atenta aos sinais. Então ela já não entra com a intenção de protagonizar de verdade e se posicionar. Ela já entra contaminada com um posicionamento de defesa. Penso que hoje, e isso a pesquisa mostra muito, que há um caminho para nós mulheres. E um primeiro caminho, eu digo que volto para a questão do verbo, porque acho que o verbo é uma coisa super potente, não dá para se enganar, ou conjuga ou não conjuga, tá. Então, autorize-se querida, se autorize, autorizar, auto-autorizar, Libertar-se da mente, né, da daquela mente, prisão daquela mental que prisão ela se mental que ela encontra. se encontra.
Autorize-se, não pense, empoderamento é um fenômeno que sim, você que se precisa, mas empoderamento é um mecanismo que vem de fora para dentro. Alguém te outorga. Você não está para receber uma outorga, você está para produzir um fenômeno. E esse fenômeno é você se autorizar a se expressar, a ocupar um território. E nós estamos nesse caminho, porque hoje nós temos mulheres em espaços e territórios profissionais onde nunca imaginávamos que a gente poderia estar. Nós hoje estamos em muitos segmentos do mundo do trabalho fazendo coisas impressionantes, né. Queremos reconhecimento. Por outro lado, nós temos quase que um imperativo ao nós nos autorizarmos de ter que repactuar. Eu quero repactuar, repactuar papel. "Vem cá querido, você é meu parceiro, vamos pactuar novamente algumas coisas". Você não acha que, eu tenho, plena, convicção de que o repactuar é fundamental. Mas para repactuar, você precisa que as 2 pessoas estejam prontas para repactuar. E aí, Uhum, por outro lado, você acha que o público masculino, que dominou tantos anos esse mercado, esse lugar, esse espaço, está pronto para repactuar e dividir com a mulher? Porque uma coisa é a mulher, exercer esse direito que é dela, uhum. mas que vem sendo ocupado pelos homens. Outra coisa, será que o homem, o público masculino está preparado para isso? É, eu penso que nós primeiro eu queria colocar o seguinte, nós estamos muito preocupados na reivindicação do direito, sabe. Eu tenho direito a ser reconhecida, mas você tem um dever. Então, essa reivindicação é das 2 coisas. Eu tenho o dever de e tenho o direito de. Então nós estamos na luta dos direitos. É justo, mas está faltando a outra parte. E reconhecer no outro também o direito e o dever. Por isso é como que eu posso repactuar, na minha condição de paridade e na minha condição de humano. Eu preciso repactuar na minha condição de humano, não na condição só do gênero, homem e mulher. É porque Se nós acaba estamos hoje assistindo uma sociedade que não está pactuando no humano. era justamente nesse ponto que eu ia É, pedir o corte, justamente por quê? Porque a gente vê, na realidade, o nascer de um novo conflito. exatamente. E um novo conflito, porque hoje o papel antropológico da mulher, quando ela disse e que não quer mais a maternidade, né. Sabemos que a mulher desempenha um papel antropológico, ela é a detentora do poder da sobrevivência da humanidade. Então, quais são as facilidades, as condições, os pactos e os deveres que se encontram com os direitos para essa preservação do humano, da humanidade, né, da existência de outro ser que vai ser que é um capital, que é alguém um ser produtivo, que vai garantir a continuidade da sociedade. Nós temos aí um grande dilema. Quando nós falamos sobre a maternidade como uma dor muito grande e a maternagem como um peso, né. A maternagem hoje é um incômodo. Eu vou ter que parar minha carreira, eu vou ter que parar tudo que estou fazendo para poder cuidar daquela criança. Então, muitas mulheres se veem pressionadas a ser mais.
Muitas mulheres têm que fazer opções duras em relação à sua condição de mais. E são opções em que elas depois podem se cobrar pessoalmente, mas a sociedade também pode estar cobrando delas. Então aí tem um repactuar interessante com a sociedade. E é interessante, Rosa, porque Uhum. você traz um debate que está só começando, está longe de ter fim, Não, ele está ali, né, está na nossa mesa, está na mesa. está na mesa. E o que Uhum. você espera, que o livro propriamente dito vá contribuir para esse debate? É. Uma das coisas interessantes são, por exemplo, algumas descobertas, né. Quando a mulher atual, ela diz que ela não quer ser como a mãe. A mãe é, ao mesmo tempo, uma pessoa reconhecida, né, isso vem das gerações, e com mais ênfase nas gerações mais jovens, que são mulheres muito fortes, são guerreiras, são, fortes, elas, sozinhas inclusive, sem um homem que ajude, mas que a mulher não quer isso para ela. A mulher mais jovem não quer isso para ela. Essa mãe guerreira, que sofre e vai e não sei o quê, é muito boa, elas reconhecem, mas não é assim que eu gostaria. Esse não é assim que eu gostaria, ainda não se desenha um modelo. Então estamos numa transição. Dali a necessidade, eu acho que o o o livro pode trazer uma boa fonte de reflexão, de que toda essa trajetória até aqui tem aspectos belíssimos, né, mas que nesse momento, pelas mudanças da sociedade, pelas mudanças, pelos novos papéis, ela pode repensar uma proposta. O que nós não temos é uma proposta. O que você propõe, mulher? O que você propõe? O que você quer? O que você quer pactuar? Políticas públicas? Espaços de expressão? Sistemas de recompensa, de reconhecimento? Agora uma coisa Divisão de responsabilidades? agora uma coisa que, trazendo à reflexão, esse assunto que você, comentou, eu vejo, pelo menos no universo das mulheres, porque a gente, quando era jovem, a gente falava assim: "Ah, a mulher, ela se veste não é para agradar o homem, ela se veste para concorrer com a outra mulher". Sim, A mulher, ela toma decisões não para agradar a família ou o homem, ela toma decisões para se posicionar perante as outras mulheres, as outras amigas. Então, ao longo dos anos, a gente cresceu com essa mentalidade de que mulher, ela é individual, hum, que ela toma decisões, personalíssimas, decisões que interessam muitas das vezes a ela ou ao núcleo dela, e muitas das vezes vendo as outras mulheres como concorrentes. Você acha que com é. esse novo conceito da ascensão das mulheres aos espaços de poder, aos espaços empresariais, aos espaços públicos de tomada de decisão, eh, é possível trabalhar em união, as mulheres trabalharem em prol, de um objetivo único que vá, de algum modo beneficiar a todas? Ou você acha que ainda essa, concorrência mulher com mulher ela acontece? Essa concorrência mulher com mulher ela acontece, mas é muito interessante, por exemplo, quando pego as gerações 100, 90, 80, em que as mulheres criam redes de proteção entre elas. Não há uma concorrência entre mulheres, é uma colaboração. Isso vai mudando e se torna mais explícita essa competição, porque elas entram no mercado para uma competição.
Porque com as mulheres de mais idade, das gerações de 80 para cima, 70, 80 para cima, até 90, 100, elas assumiam seus papéis e elas faziam a rede: "E eu cuido do teu filho, pode deixar que você vai para ali, depois você volta e vai", e nós fazemos uma comunidade de mulheres cuidando dos filhos de todas. Não havia uma, porque não tinham outro campo de competição, era somente esse campo de expressão. Era sim para o trabalho como uma contribuição para a família e para uma sobrevivência. Mas aí, quando vai entrando no mundo do trabalho de verdade, essa competição se acirra, ela aumenta, né. E hoje é uma, não digo que é uma competição, entre elas, eu diria que é uma certa insensibilidade, né. Por isso é que todo esse discurso de sororidade, né, de você estar sentindo a outra mulher, percebendo a dor dela, se juntando, isso é maravilhoso, de um lado, mas por outro lado, quando há uma separação, uma segmentação, uma divisão entre você e nós mulheres, aí este grupo não coopera para uma pactuação com o outro lado. Né. Nós estamos hoje fazendo um trabalho, vai ter um summit inclusive em agosto, nos primeiros dias de agosto, onde pretendemos trazer, 10.000 mulheres para uma arena de profissões. Elas se expressando com seu talento, sua inteligência, sua capacidade de fazer, etcétera, e que hoje isso é reconhecidamente muito forte dentro do mundo do trabalho. As mulheres hoje estão evoluindo, mas por outro lado, é necessário que se incentive essa essa empatia e essa sororidade entre elas. Então acredito também que nesse ponto, na relação mulher com mulher, também há um grande, desafio de pactuação. Agora, você tem experiência de anos treinando líderes, trabalhando líderes, mentorando líderes. Qual que é a diferença ao treinar homens e ao treinar mulheres? O que que, te leva a um nível de exigência maior? O treinamento de homens, ele passa, com uma de um pragmatismo muito forte, de uma mentalidade muito engenheira, eu diria, eh, e muito pragmática, e principalmente de ser o único foco, tá. O mundo do trabalho para ele, o trabalho é seu espaço de realização total como pessoa. Então aí um treinamento é para ele ampliar essa percepção de que existem conexões, pessoas, sentimentos, outros processos humanos que são necessários serem percebidos, porque o pragmatismo é o que domina. Então aí tem um campo de desenvolvimento quando ele próprio se apropria, por exemplo, da sua saúde. Eu faço muitos processos de sucessão, trabalho muito na preparação de sucessores. E trabalho com as pessoas que vão sair da posição e que foram ícones de mercado. De repente vão deixar a posição e tem um sucessor. Aquilo é uma dor terrível. Uma dor terrível. O apego é muito grande, a dor é muito grande e encontrar um novo espaço de realização, de importância, de tomar. Tem frases muito interessantes, por exemplo, olha, se eu vou perder o espaço decisório, eu tenho prazer em tomar decisões. Esse é meu alimento, decidir, né? Então, a força, o poder, treinar homens para eles se encontrarem com eles próprios e fazê-los múltiplos. O que que eu encontro no treinamento com as mulheres? Uma dificuldade muito maior delas acreditarem no seu poder e na sua capacidade.
e estar permanentemente duvidando da sua competência, duvidando da sua capacidade, duvidando do direito de estar naquele contexto. Então, se aproprie da sua palavra, se aproprie do seu pensamento, se aproprie da sua atuação. Para o homem você não pede isso. Você pede sensibilidade, você pede conexão, você pede entendimento do fenômeno que ele provoca, sabe. Mas é interessante, Rosa, quando você traz esses 2 conceitos, e é bem interessante. É aquilo que a gente acaba vendo no mundo do trabalho mesmo. É. O homem vive ali pelo trabalho, o trabalho dignifica a realização do homem. Muitas das vezes, quando ele é retirado da posição de poder, ele adoece e morre. Uhum. Então, os processos de transição hoje de carreira e de continuidade aí do processo de trabalho, buscam a recolocação imediata daquela pessoa que saiu ali da posição para ela continuar trabalhando, para continuar o seu processo de dignidade da pessoa humana, que ele acaba, trazendo isso como um alicerce fundamental ali na sua vida, né. Mas, a mulher muitas das vezes é meio que desencontrada e às vezes muito dividida entre o seu papel de mãe, seu papel de dona de casa, o seu papel, às vezes de líder de mercado, e em algumas E esse conversas com esse ponto que você está colocando, é que eu digo que esse é o campo da pactuação. Querido, você agora que depois da principalmente da covid, você experimentou viver a família. Que dificuldade existe de nós pactuarmos que nós vamos ter que dividir, funções, ações, comportamentos, relacionamentos. foi tão difícil para tantas Para pessoas. tantas pessoas, não estamos aproveitando essa experiência para esta construção, por exemplo, para potencializar esse encontro, que foi muito doloroso para muita gente. Acabou com um monte de casamentos, mas foi um momento. Em toda desgraça sempre existe alguma coisa, nessa desgraça Covid foi encontrar novamente o território familiar. Mas é interessante que dentro É. do meu raciocínio, eu Hum. estava, levando ao seguinte pensamento. Então os homens com as dificuldades deles, as mulheres com a dificuldade deles e buscando se encontrar em algum momento, e sim, a partir desse encontro eles poderiam pensar nessa repactuação, mas ao mesmo tempo, a dificuldade dos 2, né, dos 2 gêneros, de reconhecer no outro, a pessoa humana que o outro é. Uhum. Reconhecer a pessoa. Porque às vezes, a pessoa está no mercado de trabalho e ela não enxerga o colaborador ali como pessoa, enxerga como recurso de trabalho. É. A mulher não enxerga a colega ou até o superior ou o homem como, pessoa humana, com sentimentos, com emoções, mas É que tem como tem um rio invisível que invisível. está que vai, transitando no mundo feminino, sabe, que ainda não se conseguiu colocar para fora e dizer assim: "Eu me recuso a seguir essa crença de que eu sou inferior e dependente", sabe. Eu ultimamente eu tenho lido com um grupo de mulheres um livro que foi escrito em 1570 e pouco. Ele se chama O Discurso da Servidão Voluntária. No discurso da servidão voluntária, o enfoque é sobre aquele que se dispõe voluntariamente a servir. E ele é tão desafiador esse livro, porque ele te alerta para os ganhos de aquele que serve e que se sente oprimido. Ele tem ganhos. E ele não quer perder os ganhos. Porque o opressor se responsabiliza por uma quantidade de coisas que ele não quer ser responsabilizado. Então, qual é o fenômeno que está acontecendo hoje? Entendendo esse fenômeno da mulher, a mulher está querendo se libertar desse, dessa crença. E ela precisa mesmo ser ajudada para que isso, é por isso a necessidade dessa pactuação.
para que porque ela não ela tem vantagens dessa opressão. Mas aí um outro ponto que é interessante, Uhum, concordo perfeitamente no ponto dessa repactuação. A conversa ela tem que ser linear, de uhum. ambos os lados. Vamos lá. As cartas têm que estar claras, transparentes na mesa, Uhum, e ambos têm que dialogar para chegar num encontro comum. uhum. Mas ao mesmo tempo, existem espaços aonde as 2 partes não podem estar. E aí é onde eu encontro uma incoerência, às vezes, no discurso. Por exemplo, eh, vai fazer um processo onde só vai estar mulheres. Aí, não, vamos fazer um encontro onde vai estar só homens. Mas e se tá Triste. um discutindo uma coisa, outro discutindo outra, e não há a É. união, Quando a gente quando que vai faz, acontecer né, essa porque repactuação? exatamente. Isso é alguma coisa que precisa se propiciar dentro do mundo, por exemplo, corporativo. E quando você pode trazer à mesa e dizer o seguinte: "Gente, nós sabemos que aqui existe isso. Isto prejudica ou impacta a todos nós. Isto tem que ser trazido à mesa com todas as palavras". Né. Então, existem comportamentos inaceitáveis, existem pactos. Eu estava estudando muito a nova lei de prevenção de doenças psicossociais e não sei o que mais. Ali tem uma lista de questões, de comportamentos a serem observados. Às vezes fico um pouco assustada de estar criando uma patrulha moral, né. Então, porque não é consciência, é imposição, funcional. Como que nós vamos fazer para criar a consciência mesmo de que aqui precisa ter conversa? Isso é é função do sistema E dentro aí da empresa. eu ainda Espaços de troca, espaços de encontro, espaços de conversa e temáticas que temos que resolver. eu coloco como ponto Uhum, fundamental, Rosa, a comunicação. uhum, Porque o que que acontece? Inclusive eu escrevi o livro Comunicação Regenerativa, uhum, que ele fala sobre isso, porque a comunicação que a gente pratica, a comunicação que a gente aprendeu desde a infância, e essa comunicação tradicional, uhum, se a gente para analisar, se a gente chega ao nosso final do dia e faz uma reflexão sobre todos os diálogos que nós tivemos durante o dia, nós vamos observar que os diálogos eles foram extrativistas. uhum. Porque é automático, já está no nosso hábito, foi assim que a gente aprendeu e a gente só replica aquilo que a gente aprendeu. É, Essa comunicação extrativista, porque você quer sempre ganhar algo, você comunica algo, como se você tivesse o tempo inteiro pedindo do outro alguma coisa, porque você quer uma vantagem daquilo. exatamente. E a comunicação regenerativa, ela é o oposto. A comunicação regenerativa, ela prega que o diálogo ele tem que ser co-criado. E quando ele é co-criado, ele não vai de uma pessoa, é Uhum. a partir de 2 pessoas. É. E as 2 pessoas co-criam aquele diálogo, constroem juntos Uhum. aquele diálogo, E aí eu trabalham me o encontro diálogo contigo. circular. Não, e Sim, aí eu me encontro contigo quando eu falo muito sobre mentoria. E a mentoria, o que que é? A mentoria é uma conversa, é um diálogo apoiado em quê? É uma intenção de ajuda mútua e num reconhecimento de importância de um e de outro, apoiados na confiança de que aqui nós podemos falar tudo o que for necessário ser falado. Então, esse diálogo da mentoria é um diálogo ético, é um diálogo real. Eu preciso mentir para meu mentor e meu mentor não precisa mentir para mim, né. E aí entro nessa aí eu reconheço que você está colocando como uma comunicação regenerativa, porque é realmente para você encontrar alternativa, solução, encaminhamento, construção nova, etcétera. Quando que essas turminha aí vai se sentar na mesa para conversar sobre isso? Gente, não dá. Eu sofro, você sofre.
O peso e os indicadores que estamos tendo de burnout, de doenças mentais, de câncer. O mundo está doente. Esse nosso mundo corporativo está doente e a sociedade vive doente. Então há um momento importante agora, como nunca esteve. Eu acho que esse é exatamente um e subjacente a isso, vem o eco da Covid que nos colocou numa condição de finitude democrática. Ninguém se salvava daquilo. Você pode cair também, porque você vai ter esse risco, igual que eu, que o outro, e não tinha diferença, né. Então, hoje nós estamos vivendo esse momento de muita consciência ou, às vezes, de inconsciência, mas a necessidade está pulsante. Agora, voltando a falar do seu livro e da sua Uhum. pesquisa, Aham. quais outros indicadores importantes você encontrou na pesquisa que podem servir aí de caminho para esse encontro e essa repactuação? É. Uma das coisas importantes é que, principalmente na geração de 29, 28 para baixo, há uma recusa aos modelos antigos. Ainda não se encontrou o modelo, mas é uma recusa. Isso aqui não quero de verdade. Não quero, quero buscar alguma coisa. Então, há um início uma geração que quer mesmo uma qualidade melhor de vida, que quer muito mais protagonismo, que quer estar muito mais presente e que tem um nível interno de rebeldia e de inquietação que as outras gerações não têm, tá? Essa é uma coisa interessante. Mui Muitas das vezes as pessoas falam que é uma rebeldia aflorada, principalmente, É. apontando o dedo para a geração Z. Uhum. Mas tem uma coisa também que é cuidadosa, né, porque é mais pragmática essa geração, mais pragmática. Ela não tem sonho, ela não sonha, ela quer resolver. Então é outro posicionamento. Ela quer resolver, mas você sonha com uma vida melhor? Não, sonhar não. Eu estou pensando como vai ser essa vida melhor, pragmaticamente. Então é interessante esse fenômeno. E onde verdadeiramente preocupa um pouco mais quando a gente pega, por exemplo, faz um recorte nas jovens negras. Aí ainda tem esse sentido de impossibilidade, mas agora não tem mais sonho. Aí temos um grupo delicado, tá? A Agora, delicado a que ponto? Chega Delicado, porque é um sofrimento ainda sem muita saída, né? Mas uma das coisas que eu queria pontuar também é que quando os homens são perguntados a respeito de esse papel, esse momento novo da mulher, etc., a maioria deles responde o seguinte: mas qual é a proposta delas? e aí não encontra uma única proposta, Exatamente, tá? encontra Qual é a proposta delas? vários discursos. Vários discursos. E esse discurso da mulher mais rebelde e mais, como se fosse uma criança rebelde que está incomodada e não quer e desafia, esse discurso não faz chegar para uma reação, mais violenta ou mais, agressiva por parte do homem. Isso também é uma constatação. E aí, Rosa, analisando esse movimento feminista ali de 60 para cá, e hoje muito impulsionado pela propaganda das redes sociais Uhum, e pelos novos mecanismos de comunicação, até que ponto, isso repercute, nesse contexto, hum, dessa repactuação que você fala
e que as outras mulheres que não fazem parte desse movimento feminista, até que ponto isso é bom ou até que ponto isto vira um conflito dentro do próprio grupo? Não há um conflito, né, eu penso que, uma das coisas que a pesquisa mostra é que mulheres hoje de 60 anos, da geração que poderia dizer assim, pertence ao passado, né, porque, mas é a geração que viveu toda a libertação da pílula, né, 60, 70 e pouco, até 60 e pouco, não chega a 70. São mulheres fortes, são mulheres realizadas, são mulheres que investiram em formação, são mulheres que tomaram decisões de trabalho, são mulheres que conduziram famílias, são mulheres fortes. A partir dali para baixo, para as outras gerações, as de 45 hoje têm alguns dilemas algumas necessidades muito fortes em relação a ter a como vai ser sua estrutura afetiva, sua estrutura financeira, e a as o aparece um pouco mais da solidão nessa fase. As mais novas, eh, as gerações de 35, as de 45 passaram assim: "Se eu não der hoje, na primeira saída ele vai embora. Se eu fizer isso, também vai embora. Como que eu vou fazer criar uma relação mais consistente?". As mais novas já não têm essa preocupação. E Rosa, a outra era podada nesse, né, mas a partir dos 60 já temos uma população muito interessante para baixo, bem buscando consistência na sua expressão. bom, nós estamos trabalhando na edição do seu livro, né, o livro está em processo aí de revisão, Uhum, daqui a pouco vem a diagramação, você vai participar do passo a passo com a sua equipe aí de todo esse processo. Eu falo que antes da publicação eu nunca, bato o martelo no título do livro, apesar que você já tem o título do livro, uhum. mas Porque porque o projeto nasceu com esse nome, né. O que é ser mulher? Ser mulher. E o projeto nasceu com isso e eu não quis retirar o nome é. do projeto. Mas eu É. sempre eu costumo começar a falar o nome do livro na hora que ele está para publicação, porque eu sei que Tá. não vai mudar, Uhum, né. Mas pela nossa experiência na editora, às vezes uhum, até o livro ir para impressão tem autor e coautor que, uhum. pede a mudança no título do livro, né. Mas o que é ser mulher vem aí, é o início de vários produtos que eu tenho certeza, porque pela sua história, carreira, trajetória, além do livro vem palestra, vem workshop, vem É, mentoria, vem muita coisa, está sendo e pensada. vem uma abordagem semelhante para o masculino. Espero poder juntar os 2 mundos, depois que termine fazendo o mesmo processo com os homens. E quem sabe não s o livro das mulheres, o livro dos homens, não seja essa luz no fim do túnel para esse diálogo da repactuação, Exatamente. dos homens e mulheres sentarem juntos, de acordarem um diálogo regenerativo, de produzirem, realmente um pacto que, eh, os 2 estabelecem condições lineares, nenhum ganha, todos ganham. É. Eu Esse é digo o que é um esse é ganho, o é é o um ganho ganha, ganha, ganha. Ganho eu, ganha você e ganha o contexto, é verdade. tá. Agora, conta pra gente, como que surgiu essa ideia? A primeira ideia surgiu de um incômodo meu. Eu tenho 4 filhas mulheres, né, então eu tenho uma experiência de vivência com, eh, com 4 filhas mulheres. Felizmente minhas filhas mulheres, elas são muito bem-sucedidas profissionalmente, são mães, etcétera. Mas eu observando elas, eu falava assim, quanto eu me questionando, né, eu sou uma mulher que poderia estar sentada na minha casa com o meu marido
acolhendo e estamos felizes da vida os 2, né. 61 anos de casado, pronto, né. Só que eu tenho uma inquietação muito grande e e sou muito combativa. Eu comecei a participar de alguns grupos de mulheres, e eu olhava para algumas mulheres falando, por exemplo, "Só se abaixe para poder puxar outra mulher". Eu falava: "Espera aí, como que eu só me abaixo para puxar outra mulher?", né. Então essa coisa, eh, agressiva e frontal, né. Eu dizia: "Por que está acontecendo nesse mundo? Temos que brigar com os homens que são tão bons?", hã. E começou a me incomodar isso. Aí começou a me incomodar um pouco a narrativa, as palavras. Por isso que dou muita ênfase no livro às palavras. E dou muita ênfase ao verbo. Eu falo: "Conjugue esse verbo que você vai sair da situação. Conjugue um novo verbo". E qual é este novo verbo? Teu novo verbo é pensar, um deles, Agora, sabe? E nasceu de uma inquietação minha. Aí chamei o grupo de consultores e falei: "Olha, tenho uma inquietação. Não vamos juntar pessoas para lutar pelos direitos das mulheres. Vamos ver o que existe nessa cabeça que está que não desamarrou alguma coisa e o que está transversal que não mudou e que está sustentando esse modelo". Só que aqui eu era uma criança submissa. E aqui estou sendo uma criança rebelde. Não deixei de ser criança, na minha reivindicação, né. Então, vamos ir para um estado mais adulto, mais propositivo, porque eu sempre disse: "Olha, se você quer liderar, você precisa conjugar 2 verbos: demandar, demande, não mande, demande e propor, proponha". agora, Rosa, assim, Uhum. a gente poderia ficar aqui horas Pois é. falando, assunto não falta, Hã. falar desses contextos maravilhoso, principalmente na editora, a gente tem um grande público, como eu falei, de mulheres. A nossa audiência aqui no Café para Despertar, a maioria são mulheres. Hum. Tenho certeza que muitas delas, ao assistir aqui, vão, refletir, repensar, olhar para si, em primeiro lugar, porque eu acho que esse exercício de autoconhecimento é fundamental. Exatamente. Cada um olhar Aí para dentro de si, se se reconhecer, ver reconhecer. o seu espaço, o que que faz, como que toma decisões e como que se comunica com o mundo, né. Exatamente. E como propõe para o mundo, né. Faça sua proposição para o mundo, no ambiente onde você está, porque é importante sair da queixa. Justamente. E fundamental também o que acontece muitas das vezes, é porque em algum momento da minha vida, quando eu fiz uma transição de carreira da advocacia para psicanálise, eu atendia, pacientes, em âmbito de psicanálise. E a maior queixa que eu via, das pessoas trazendo em função de processo de ansiedade, depressão e outras coisas mais, mas na realidade, em sua maioria as pessoas buscando um processo mesmo de vitimização, até mesmo para que aquela vitimização ela pudesse justificar, às vezes, uma falta ou uma carência, de algo que a pessoa às vezes não conseguiu, realizar porque ela não se moveu e talvez o que precisasse ali em alguns casos era da própria pessoa se reconhecer enquanto agente, ator ali, protagonista da situação e se mover para poder a coisa acontecer e não É, esperar com que o mundo se mova para que aquela exatamente. realização aconteça. Hoje de manhã eu tratei exatamente de uma situação, 2 mulheres, uma CEO e uma diretora. A diretora diz: "Aqui ninguém me na essa aí não me deixa fazer nada. Aqui os meus subordinados não respondem.
Aqui eu não consigo tomar decisão e implementar decisões que eu quero. Aqui, várias coisas, né. Mas é inerente à tua posição, você propor a solução. O que que você propõe? Já que o mundo está tão ruim. Então esse mecanismo da culpa, esse mecanismo do medo, esse mecanismo da manipulação, é um aprendizado nosso de infância como mulheres. Somos muito artistas para poder fazer isso, né. Somos charmosas, sedutoras, choramos, fazemos não sei o quê, mas sai um pouquinho desse modelo, que é ancestral, né, para que não perca seu charme, não perca sua sedução, seu encantamento, mas seja severa também para poder fazer as suas assumir que você não está você está abrindo espaço, você está abrindo limites, no momento em que você critica um contexto e não propõe. Então, tchau, vai para outra empresa, onde possa você criar condições, já que nesta você não consegue. Tome uma decisão. Isso vale para uma relação tóxica, afetiva, isso vale para uma relação de trabalho, isso vale para uma relação com filho, né. Porque com filho, vou me queixar do filho que está o dia inteiro com aquele aparelhinho lá e agora não presta atenção, não obedece, não come, não sei o quê, pi-pi-pi. Espera aí, e nós estamos vivendo isso não somente por causa da mulher, estamos vivendo porque nossa sociedade está criando um contexto, né. Então, essa inquietação ainda me acompanha e espero que a minha contribuição nesse livro possa ser alguma coisa legal. Ah, não tenho dúvida, tenho É. certeza que não só uma contribuição, mas a palavra correta seria um despertar, Uhum. que muitas mulheres precisam para que elas possam se mover, porque muitas das vezes elas não alcançam aquilo que elas gostariam de alcançar, porque falta muito esse mover delas próprias, em É, direção eu digo, a essa falta realização. ela se autorizar para ela usar seus ativos. Eu digo assim: "Você mulher, você tem ativos. Quais são teus ativos?" Porque quando fazemos o inventário de um negócio, falamos: "Quais são os ativos do negócio? Quais são os ativos de você?" Um ativo é tua inteligência, um ativo é teu corpo, isso é um ativo. Como você protege esse ativo, como você cuida desse ativo. E isso significa como você vai carregar uma mala, 2 malas, 3 malas e se exaurir? Eu falo para elas, pergunte-se se o que você faz com você é justo. O que você faz com você, não fale do outro, fale de você, o que eu faço comigo, aguentar essa coisa aqui, isso é justo comigo? Se pergunte. Se o que você está fazendo é justo com você, se o que você está fazendo é bom para você, se o que você está fazendo é correto para você. Se você tiver respostas para você, você terá resposta para o outro. Porque não é justo aguentar uma circunstância dolorosa, tóxica, destrutiva. Eu estou me dispondo a isso. Ah, mas é que eu não fui criada com tanta força. Eu, Rosa, você tem força, mas eu não tenho. Então, de onde tiramos essa força de você? O que precisas para poder refletir sobre essa força? Então, o medo domina, né? E o medo, a única maneira de você sair do medo, qual que é? Você acreditar que você pode, você suprimir o medo, Sei, mas em gerar primeiro coragem. lugar, eu preciso saber, porque eu não sei, Rosa, não sei. Então, se te batem e você se encolhe, aprende a ficar ereta.
de olhar. O que precisas aprender, mulher, para estar forte e poder eh, então, o que precisa conhecer? E aí sim entra essa questão que no livro aparece muito, como essas mulheres que saem e superam, etc., e relatam suas histórias, no momento em que elas resolvem aprender. Aprender a responder a um pai que é severo, aprender a responder ao mundo, aprender um professor na faculdade, aprender a responder um colega de trabalho. Aprenda. O que que precisa aprender? E a pergunta é essa: o que que você precisa aprender? E a mulher, ela vai ler o seu livro e vai ter esse despertar daquilo que ela precisa aprender para ela poder se autorizar. Exatamente. Rosa, eu não posso terminar o podcast sem falar, porque senão a Bianca me bate, do livro Liderança Adaptativa, que você foi a prefaciadora Sim. e que nós lançamos recentemente na Livraria Drummond. É um livro que se tornou best-seller, um livro que foi lançado também em Barcelona, foi lançado em Portugal, está sendo vendido em todos os lugares. O seu nome já é um nome corriqueiramente conhecido no mundo inteiro, mas através do Liderança Adaptativa, ele está sendo aí também, divulgado em todos os cantos do mundo. Como que foi para você prefaciar esse livro? Foi um desafio, o título, tá? Que fiquei pensando: "Espera aí, eu já tinha lido, alguma coisa sobre isso". Mas como eu sou muito apegada às palavras, eu falava: "Como vai ser uma liderança adaptativa?", né, porque adaptação sugere acomodação, estabilização. E eu penso que hoje, ao contrário do em termos da palavra, né, adaptativa, e eu tive que mergulhar profundamente em cada um dos capítulos para poder compreender, né, esta necessidade de dar resposta certa para o momento que a gente vive, para o futuro que a gente quer, né. Então, foi um desafio, porque eu comecei nos questionamentos, eu sou uma pessoa de muito questionamento, e até compreender, e foi muito, muito, muito bom. Coloco essa questão no prefácio, né, mas numa construção, depois de compreender o título. E foi muito interessante para mim, foi desafiador, Muito porque bom, tinha muitos temas, né, muitos. muitos temas, e todos eles passam exatamente pelo que nós estamos falando sobre as mulheres, sobre esse processo todo do impacto desse momento, do futuro, as transformações profundas que estamos vivendo como indivíduos, e esse desafio de manter o humano, né. Verdade. Agora, Rosa, para a gente poder finalizar, fala e deixa para as mulheres, para os homens, enfim, para o mundo, uma mensagem final. Ah, isso aí é muito forte, mas eu diria assim, como uma grande mãe para um homem e para uma mulher. Por favor, preparem-se para conversar. Nosso futuro está na negociação. Nós precisamos negociar. Aprender a negociar, porque a sociedade, nossa sociedade, pede aprender a negociar. É isso. Obrigado Obrigada. pelo convite, por essa aula, por essa provocação. Uhum, Tenho certeza que muitas mulheres que estão assistindo esse episódio se sentiram provocadas e se sentiram ao mesmo tempo motivadas a se autorizarem, a se moverem para poder, reconstruir aí, aquilo que elas estão buscando. uhum. E os homens, segundo o seu conceito, né, Rosa, os homens estão provocados aí justamente a buscar essa repactuação. O mundo precisa, né, Rosa? Precisa. Nós precisamos também. Muito Uhum. obrigado. Ok. Café para Despertar fica por aqui e volta sempre com uma entrevista sensacional para você.
Até o próximo episódio. Tchau, até lá.